Se for vendido a ti, teu irmão, servirá a ti 6 anos, e no 7º ano o deixará livre de ti. E quando o deixares ir livre de ti, não o deixará ir de mãos vazias. Certamente carregá-lo-ás, fornecendo-lhe do teu rebanho, da tua eira e do teu depósito de vinho. E do que te abençoou o eterno teu Criador, lhe darás. E recordarás que foste escravo na terra de Mitzraim, Egito, e que te remiu o eterno teu Criador. Portanto, eu hoje te ordeno isto. As traduções da Bíblia, da legislação dos hebreus, melhor dizendo, elas sofreram muitas influências políticas e religiosas. Foi por esse motivo que trocaram a palavra servo por escravo. O servo é uma espécie de empregado que mora na residência do seu patrão, diferente do empregado, que não vive servindo em dobro, não fica ali direto, ali 24 horas. Ele não serve em dobro o seu patrão, e tampouco mora na mesma residência que ele. Isto conforme a legislação dos hebreus, tá, gente? Eu não estou me referindo à nossa realidade aqui, não, tá? Mas conforme a legislação dos hebreus, tá? Não conforme acontece fora do contexto hebraico, certo? Vamos pegar aqui o raciocínio. Então, vamos analisar este trecho que eu acabei de ler agora, Devarim, de Deuteronômio 15, 12 a 18, e é bom que se diga, ele se repete lá em Shemot, tá? Lá no livro de Êxodo 21, versículo 1 a 6, também é a mesma passagem, tá bom, gente? Então, meus amigos, analisando o texto que eu acabei de ler de Devarim, observe que o servo, ele, diferente de um escravo, e até mesmo de um empregado, ele só pode trabalhar para o seu patrão durante 6 anos, somente 6 anos. Concluído este prazo, o seu patrão deve dispensá-lo imediatamente e providenciando o quê? Providenciando do bom e do melhor para ele e sua família. É o que está escrito na legislação dos hebreus. Providenciar do bom e do melhor para ele, além de uma quantia em dinheiro. Bom, isto, com certeza, isso irá lhe garantir o quê? A independência financeira. Mas de nada ela terá efeito se este servo, agora liberto de seus serviços, ele não tiver nenhuma habilidade como administrador. Então aí vocês pensam, poxa, o cara está na hora de sair, cumpriu lá os 6, 7 anos, e em uma situação que ele sai rico. O patrão tem que tirar dos seus depósitos e prover para ele do melhor do vinho, do melhor de seus rebanhos. O cara que então era pobre, o cara sai praticamente independente financeiramente falando. Então o cara sai como ele tem a possibilidade de ser patrão agora. Mas a gente sabe que nem todo mundo nasceu para ser patrão. Tem gente que fica rico hoje e amanhã já perdeu tudo. Então é isso que vocês têm que levar em conta, levar em consideração. É óbvio que se existe a possibilidade do servo não querer ir embora, seja pelo carinho com que ele tem e é tratado pelo seu patrão, isso é óbvio. Isso explica que um bom patrão, ele é também o quê? Um bom pai. É óbvio que um bom patrão, ele é um bom pai. E assim como um filho imperfeito pode decepcionar seu pai por não ter aprendido com ele boas maneiras e nem mesmo ter absorvido uma educação financeira de seu pai em questão, o servo, por mais que ele saia rico depois de 6 anos de serviços, ele pode sim voltar a ser pobre em menos de 6 dias. Meus amigos, não importa aqui o motivo que faz com que alguns filhos ou alguns servos jamais irão sair das casas de seus pais, de seus patrões. Se é por amor ou algum tipo de deficiência, algum problema de independência, enfim, não importa, porque o que torna qualquer relacionamento saudável, prazeroso e durável é, sem dúvida alguma, o quê? O amor, o respeito e o carinho. Também eu poderia colocar também o quê? A flexibilidade, às vezes a submissão ali de um para com o outro. Realmente, o cara está na posição de patrão, mas ele às vezes tem que ouvir também o servo. E o servo, claro, ouvir o patrão. Então tem que haver ali o quê? Uma cooperação mútua, uma cooperação de ambos os lados. Então, uma vez que o servo decide ficar de vez com seu pai, patrão,
ele ainda teria o ano do quê? Do Iovel, o ano do jubileu, né, que acontece no 50º ano. Então, eu não vou tecer comentários a respeito disso, eu quero concluir já aqui esse raciocínio, certo? Está lá no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 25, do versículo 1 a 11, tá? Mas eu não vou tratar disso aqui. Então, gente, isso é óbvio. Existe um carinho ali, né? Existe realmente ali um respeito de ambas as partes. A relação patrão-servo, servo-patrão, existe um respeito, coisa que é muito difícil, é muito difícil. Não é impossível, não é? Mas é aquela questão, nós, independente de onde estivermos, seja no topo ou até mesmo na base, nós precisamos nos colocarmos uns nos lugares dos outros. Entendeu? Invertermos a situação às vezes. Se eu quero exercer um bom trabalho para o meu patrão, eu preciso pensar como ele pensa. Correto? Eu preciso saber do que ele gosta, do que ele não gosta. E se, por outro lado, o meu patrão exercitar a reciprocidade, é óbvio que ele vai saber também o que eu preciso. É uma troca, gente. Isso é uma troca. É uma troca de interesses coletivos. Coletivos. Eu diria o seguinte, uma gentileza é gentileza gerando gentileza mesmo. Entendeu? Então agora vamos prosseguir para vocês verem como é que o servo ele é tratado dentro de um contexto hebraico, tá? No livro de Shemot, Êxodo, capítulo 21, versículo 20, 26 e 27, Êxodo, diz o seguinte: e quando um homem ferir a seu servo ou a sua serva com a vara, e esses morrerem debaixo de suas mãos, certamente serão vingados. Olha, vejam só. Eu falei ainda na semana passada que a vingança é proibida para os hebreus. Mas em alguns casos, assim como a legítima defesa, é claro que ela é permitida. Então, a vingança gratuita, ela é proibida aos hebreus. Mas vejam só como a figura do servo ela é tão respeitada dentro dos hebreus e deve ser respeitada, que qualquer patrão que matar o seu servo, ele será punido, ele será vingado, será punido com a morte. Então é para vocês verem a importância do servo. A gente não está falando aqui de escravo nem de empregado, nós estamos falando de servo. Correto? Então vamos prosseguir. Versículo 26. E quando um homem ferir o olho de seu servo ou o olho de sua serva e o danificar, o deixará em liberdade por causa de seu ferimento. E se arrancar um dente de seu servo ou um dente de sua serva, dar-lhe-á a liberdade por causa de seu dente. Então vejam só, olha só, gente. São mais dois casos aqui onde os patrões extremamente maus, eles simplesmente precisam deixar livres os servos. Independente se chegou lá no 6º ano, entendeu? No 7º ano, enfim, independente disso. O cara pode estar trabalhando há um dia. Se o patrão quebrou o dente, se o patrão maltratou o servo, aquele que vive ali com ele, aquele patrão não é digno de ter aquele servo com ele. Então, isso é para vocês verem a importância do servo. E tem gente que, que acha que o fato de eu ser vendido, eu estou me diminuindo. Eu acho interessante nós lembrarmos de quando as mulheres tinham seu valor, quando elas tinham seu dote comprado. Não que a mulher seja uma mercadoria, e nem mesmo o servo, ele não é uma mercadoria. Mas, gente, eu acredito que quando você tem um valor, quando você tem um preço, não no sentido pejorativo de que você é corruptível, embora sejamos corruptíveis, mas quando nós temos um preço, eu estou me valorizando. A mulher, quando ela tem um preço, ela está se valorizando. Mas quando você deixa a fake news, o engodo político-religioso destruir esses valores que você tem, em duplo sentido, valores de duplo sentido, acabou, você realmente... E eu vejo as pessoas se esquivando de querer ser comparado a uma mercadoria, embora realmente nós não podemos ser comparados a uma mercadoria, mas nós somos recursos humanos, sim. Então, gente, certamente esses são mais dois casos onde os patrões extremamente maus,
eles devem liberar os seus servos. A importância do servo. Ele é muito mais importante, às vezes, até do que o patrão. Claro, os dois possuem sua importância, o seu valor, mas é aquela troca que eu falei. Às vezes, um tem que se colocar no lugar do outro. Um se colocar no lugar do outro. Então, continuando, agora lá em Vaikra, capítulo 22, versículo 11 e 12. Levítico 22, 11 e 12. E o Corém, vejam bem, o Corém, gente, o Corém é aquele que as pessoas chamam de sacerdote. Não existe sacerdote entre os hebreus. O nome sacerdote foi traduzido de maneira equivocada, por quê? Porque as religiões, e o povo hebreu não tem religião, mas as religiões possuem suas lideranças religiosas, né, os sacerdotes. Então, na verdade, o nome real para o que seria o sacerdote de um hebreu seria Corém, certo? Então, mas o Corém não pode ser confundido com o sacerdote. Tudo bem, está lá na tua Bíblia, está lá escrito sacerdote, mas é a mesma coisa. Não existe escravo para a Torá, ela não apoia a escravidão. O que aconteceu é que as pessoas que traduziram, elas fizeram realmente, mudaram muita coisa. Então o Corém, tá, gente? O Corém, que vocês vão entender como sacerdote, embora não seja sacerdote, mas é como se fosse ali e tal. Como eu falei, os hebreus não possuem uma religião. Engana-se quem diz que o judaísmo é a religião dos hebreus, porque não é. O judaísmo é uma religião que foi criada por alguns hebreus, sim, rebeldes, em pleno cativeiro babilônico. É diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? A regra dos hebreus é halahá, Talmud, pegam coisas da Torá, pegam, mas não quer dizer nada uma coisa com a outra. Mas vamos continuar aqui com o raciocínio para não fugirmos da lógica aqui. E o Corém, quando comprar com o seu dinheiro um servo, vejam bem, o servo, comerá da Kedushá, da santidade, e também os filhos da serva nascidos em sua casa. Eles comerão de seu pão, do sacerdote, não é sacerdote, do Corém. Agora, versículo 12, de Levítico 22, 11 e 12, versículo 12. Mas a própria filha do Corém, quando se casar, se ela se casar com um homem estranho, como é que é um homem estranho? É estrangeiro? Pode até ser um estrangeiro, mas aqui é o seguinte. As filhas de Levi deveriam casar entre si, para que o trabalho de Corém, ele permaneça. Mas não era proibido, elas não eram punidas com a morte se elas casassem, por exemplo, com alguém de outra tribo. Tribo de Erudá, tribo de Issachar, tribo de Zebulun, enfim. Elas poderiam casar sim, não havia uma punição para elas, mas vejam só. Quando se fala aqui com um estranho, pode ser sim um estrangeiro ou até mesmo alguém dos hebreus, mas fora da tribo de Levi. Tá? Voltando à leitura, mas a própria filha do Corém, quando se casar com um homem estranho, que não seja da tribo de Levi, esta não comerá das kedushot, ou seja, das santidades, do pão, que o próprio Corém, o próprio pai dela, que é ali, que exerce a função aparentemente de sacerdote, né, do povo hebreu, que exerce aquela função, ela mesma não poderá comer. Vocês vejam que o tratamento de um hebreu para com seu servo, muitas das vezes, excede o tratamento que o hebreu precisa ter até mesmo com seus próprios filhos. Para você ver a importância do servo. E aí tem gente que, eu não tenho valor. Posso não ter valor no sentido de ser muito valioso, mas não no sentido de não ter preço. Então, quando eu falo para vocês que o verdadeiro patrão hebreu, ele deve ser como um pai, é por isso. Por isso e muito mais. Como eu acabei de falar, até mesmo sendo servo de um Corém, os privilégios do servo, eles chegam a exceder os de um filho, dos filhos legítimos de seu próprio patrão. Uma filha de um Corém, ela deixa de ter alguns privilégios se ela se casar com alguém que não é da tribo de Levi. Ela não é punida, certo? Mas para vocês verem como o servo, ele possui realmente um local de destaque. E você pode ser contra ou você pode ser a favor, entendeu? Isso aqui é uma lei dos hebreus. Você pode ser contra ou a favor. É aquela questão, cada tribo, cada um vive de um jeito, tem suas legislações, suas culturas, mas eu não canso de explicar. Eu estou aqui justamente para tirarmos o quê? Este preconceito, este mal-entendido que existe a respeito da Torá, que é derivado da intriga da oposição, que é derivado dos impérios políticos e religiosos, laicos ou não, enfim. Vamos continuar agora aqui com a análise
agora em Devarim, capítulo 23, versículo 16 a 21. Deuteronômio 23, 16 a 21. Versículo 16 de Deuteronômio 23. Não entregarás ao seu patrão o servo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, em algumas das tuas cidades, na que lhe agradar, não o enganarás. Ou seja, a legislação dos hebreus, mais uma vez, te surpreende, não é mesmo? E te surpreende com outro cuidado especial para com o servo. O servo de um hebreu mau tem todo o direito de fugir e de se abrigar onde ele quiser, e nenhum hebreu poderá enganá-lo. Então precisa falar mais alguma coisa? Precisa. É óbvio que se o servo possui um patrão bom, que é realmente como um pai para ele jamais vai querer fugir daquele patrão, daquele pai, daquele patrão. Ele vai querer estar ao lado dele para sempre, com certeza. O cara dá tudo que ele precisa, certo? E mais uma vez, vamos levar em consideração aquela questão de deficiência de muitas pessoas. Nem todos nós estamos aptos a sermos independentes, certo? Então tem pessoas que estão rezando, estão realmente pedindo que caia nas mãos de um patrão que trate ele como, como um patrão hebreu deve tratar o seu servo, certo? Então, continuando aqui, Devarim 24, Deuteronômio 24, 14 a 19. Não defraudarás o empregado pobre e necessitado, seja ele de teus irmãos ou seja ele dos teus estrangeiros que habitam na tua terra, nas tuas cidades. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e isto farás antes do pôr do sol, porque é pobre, e por ela arrisca a sua alma, a sua nechamá, para que não clame contra ti ao Eterno, e haja em ti pecado. Hebreu. Isso é para o hebreu, certo? Então aqui já vem trazendo o quê? Uma diferença, uma distinção do que é servo e do que é empregado, e também do que é escravo. Por quê? Porque o empregado, ele trabalha pela diária dele. Tá? Isso, gente, na questão hebraica. Eu não estou me referindo aqui, à nossa realidade aqui. O empregado hebreu, ele trabalha por sua diária. E vejam só, o patrão dele não pode deixar de pagar naquele mesmo dia. Tem que ser naquele mesmo dia, sem rodeios. Antes do pôr do sol, certo? Então tem toda uma questão de justiça social por trás da Torá, mas as pessoas não conseguem enxergar essa justiça social por conta da intriga da oposição, porque todos os governos, todas as religiões, todas as políticas irão jogar contra esses princípios. Irão jogar contra. E você, assim como eu, nós nascemos em um sistema totalmente hostil à Torá, porque realmente, qual é o governo, qual é o ser humano que quer vivenciar isso aqui, essa justiça social? Quem é que quer se colocar no lugar do outro? Ninguém quer. É por isso que transformaram a Torá em algo vil, quando ela não é. A Torá é vida, a Torá é amor, a Torá é isso que nós estamos vendo aqui. Gradativamente nós vamos nos purificando desta poluição política e religiosa que os impérios impregnaram na mente dos nossos antepassados e na nossa mente. Está até hoje aqui. Então veja só como são as coisas. Leia, eu peço para você ler novamente Devarim, Deuteronômio, capítulo 24, 14 a 19. Então eis aqui a diferença entre o escravo, o servo e o empregado. O escravo, meus amigos, é o sonho de consumo das políticas opressoras e suas religiões escravagistas, tanto da alma quanto do corpo. O escravo não possui identidade e muito menos dignidade. O escravo não possui salário e nem preço. Ele não tem nem mesmo uma família. O escravo, seja ele mental ou físico, é um mero instrumento de trabalho forçado para o bom andamento dos sistemas cruéis, insensíveis, nefastos e mesquinhos que a política e a religião criaram. O servo é aquele que, por alguma dificuldade, sonha em ser amparado, ainda que comprado por um patrão pai,
que irá contribuir para um crescimento bilateral. A função de um servo é servir fielmente ao seu patrão. E a do patrão é realmente cuidar fielmente do seu servo. Acontece, gente, meus amigos, minhas amigas, que por mais que a gente esteja aqui falando de moral, de respeito, a maioria da população, a maioria quando busca alguma coisa, quando busca, por exemplo, um emprego, servir alguém, busca por interesse. A maioria é assim. Não era para ser assim, mas a maioria faz isso. Então, se busca servir alguém, ela já quer algo em troca. E a mesma coisa, um patrão, alguém que já quer um empregado, um servo, seja lá o que for, já quer justamente para lucrar em cima daquela pessoa. Tem que haver um bom senso e uma retidão, um equilíbrio de ambos os lados. E a função de um patrão que possui um servo fiel é tratá-lo como filho. No final dos 6 anos trabalhados para um hebreu, o servo deve ser liberado para ser independente. Mas se o servo preferir viver com o seu patrão, isso deverá ser levado em conta. Bom, faltou aqui o empregado. Então vamos falar agora aqui sobre o empregado. O empregado é aquele que não deve ter tanta intimidade assim com o patrão, diferente do servo, evitando até mesmo que a moradia no mesmo local, pois este tem o seu salário diário e deve ser pago sem rodeios e sem atraso. O que se conclui é o seguinte, meus amigos. A legislação dos hebreus nunca apoiou a escravidão. E ainda que você leia escravo, assim como você lê sacerdote, que não existe sacerdote para os hebreus, correto? Ainda que você leia escravo em algumas passagens, preste atenção no contexto. Preste atenção, porque às vezes às vezes é escravo. Quando se refere aos hebreus que estiveram escravizados no Egito, em Mitzraim, ali sim, é escravo. Certo? Mas quando se trata do servo, o servo não tem nada a ver com o escravo. E as religiões, as políticas públicas, elas acharam por bem modificar ali as palavras. Por quê? Porque aí realmente aí você levanta impérios e religiões que estão dispostas a escravizar a tudo e a todos. Isto porque impérios e religiões decidiram interferir na legislação dos hebreus, para forçar a regra falar algo que ela não disse. É muito simples. Independente de qualquer coisa, a legislação dos hebreus é clara em exercer o respeito, o amor, a sensibilidade e a solidariedade. Coisas muito faladas em países religiosos ou laicos, mas nunca praticadas. Nunca praticada em suas realidades. Pois quem é o servo, ou até mesmo o empregado, que decide levantar ainda mais o seu patrão? Quem de nós, como servo, quem de nós, como servo ou como empregado, está trabalhando para alguém, está servindo alguém, você decide trabalhar com gosto para fazer o quê? Para que o seu patrão cresça e você assim crescer junto. Não, o problema realmente, aí tem aquele patrão que só quer ver você submisso a ele ali para sempre. Então, é aquela velha questão. É um se colocar no lugar do outro. E é nessas indas e vindas que não adianta. Será sempre um tentando derrubar o outro, certo? Mas não era para ser assim. Bom, pelo menos na legislação dos hebreus não é para ser assim. Mas é aquela questão. Nós não podemos forçar a barra com as pessoas. Eu não posso exigir que uma pessoa seja boa ao extremo, como eu também não posso exigir que uma pessoa que é boa passe a ser má. Eu não posso, eu tenho que respeitar. Eu não posso exigir que um servo trate com respeito e carinho o seu patrão, da mesma forma que eu não posso exigir que um patrão trate da mesma forma o seu servo. Então, lidar com seres humanos egoístas, e que jamais possuem a coragem de fazer uma introspecção séria, a maioria nunca está com a razão. Isso eu tenho certeza. A Torá, a legislação dos hebreus, é prova disso. A maioria nunca teve razão. Nunca. E jamais terá. Porque quantidade não é sinônimo de boa qualidade. Nunca foi e nunca será. Então, realmente, quem é o patrão que está disposto a não manter trabalho escravo? Quem é?
ou no mínimo pagar corretamente o direito, ou a aposentadoria de seus empregados e servos, quem é o patrão que está disposto? Quem é o empregado, quem é o funcionário, quem é o servo que está disposto a dar o sangue para o seu patrão e fazer crescer ainda mais seu patrão? Quem é? Enquanto nós não nos colocarmos uns nos lugares dos outros, evolução ela não virá. A evolução não virá de fato. Certo? Então vocês estão entendendo agora por que a legislação dos hebreus ela está e estará em constantes ataques, sejam eles políticos ou religiosos? É difícil até de imaginar um servo que trabalha para um bispo ter mais privilégios do que a filha desse bispo, não é? Quando ela decide se casar com alguém não tão convencional para ele. É muito difícil. Você já imaginou? Eu duvido aí que um pastor vai tratar melhor um servo do que sua própria filha. Gente, é claro que não é para você maltratar a sua filha, o seu filho. É o princípio básico, se coloque no lugar do outro. Enquanto existir submissos cegos, sempre haverá escravos, mas quando descobrirmos o nosso potencial, seja para sermos servos ou empregados honestos e flexíveis, estaremos contribuindo para o crescimento de todos, não apenas o meu ou o teu. Não é apenas o meu crescimento, o teu crescimento, o seu crescimento. O crescimento ele deve ser coletivo. Mas qual é a legislação que garante isto? Existem brechas nas nossas legislações. Quando eu digo nossas, eu estou tirando a legislação dos hebreus e colocando as legislações de cada nação. Correto? Então, nós nascemos para sermos servos, servos da retidão, servos da legislação quando ela é boa para todos. Não devemos ser escravos de nada, de nada. Nada, gente, nós não devemos ser escravos de nada. A função do escravo é muito baixa. E a função do escravo, ela reduz a nossa espécie. Ser levado cativo, ou até mesmo deixar ser levado cativo pelo navio imperial ou religioso, é algo que só você pode evitar, só você. Fuja, de alguma maneira fuja. Ou então busque ajuda. Mas, e aí? Ou então se entrega. Mas querer ser comprado como servo de um pai generoso e justo, reto, aquele que pratica retidão, aquele que não possui vários pesos dentro de sua casa, não é? Ser comprado por um pai como esse, por um patrão como este, é o que todos nós estamos precisando. Agora, isto agora. Nós precisamos sim, gente, ser vendidos para patrões generosos, retos e que não possuem dois pesos, mais de um peso dentro de sua casa, dentro de sua empresa. Nós temos um preço sim, cabe a cada um de nós estipularmos os nossos valores, se bem que são justamente os nossos valores que irão determinar o nosso valor. Se você é capaz de contribuir para o bem, então você tem um preço muito alto. Mas se você acha que isso te compara a uma mera mercadoria, então seja apenas um empregado ou ainda um mero escravo. Servos possuem valor, sim. Os servos possuem valor. Valor no sentido de ter realmente ali um preço muito acima até mesmo daquilo que nós imaginamos para cada um de nós. É necessário praticarmos a introspecção. Isso irá determinar o nosso valor. Não estou me referindo apenas de valores, de princípios, embora aqui haja um duplo sentido, sim, quando eu quero falar de valor. Mas quando nós fazemos uma autoanálise, nós chegamos, sim, ao nosso nível de valor. Nós estimamos o valor que temos, não apenas os valores que temos, mas o valor que nós temos. Não, você não é uma mercadoria, você é um recurso humano, E você é um recurso humano que está aí à função de quê? Você é um recurso que está para destruir, para degradar ou para contribuir, para somar, para valorizar, para fazer o bem. Aí depende de como você olha as coisas. Entendeu? Não confunda jamais escravo com servo e nem servo com empregado. E lembre-se, a Torá jamais autorizou a escravidão. Jamais. Muito pelo contrário.